Sejam bem-vindos. Essa live vai ser maravilhosa. Valdirene, maravilha. Lani, sejam bem-vindas. Valdirene. Muito bem. Pessoal de Brasília, prestigiando. Fantástico. Aguardando os meus queridos empresários, meus convidados dessa noite. Júlia e Alves, um casal maravilhoso, que assim criamos essa amizade fantástica nessa formação de empresários. Eles estão conosco nessa jornada do bem. Sejam bem-vindos todos. Maura, do Rio, maravilha. Luciene, maravilha. Pessoal, sejam bem-vindos. A Prime, maravilha. César, seja bem-vindo. Maura, seja bem-vinda. Maravilha, pessoal. Muito feliz com a presença de todos vocês. Andréia, fantástico. Maravilha vocês. Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa, que assim vamos nessa noite, né, compartilhar com vocês muitas ações do bem, né? Aguardando a nossa querida Júlia, nosso querido Alves. Luciene, seja bem-vinda, Luciene. Fantástico. Com muita emoção, né? Muita emoção. Sou de Itabuna, legal, Luciene, seja bem-vinda. Do Alto está entrando. Uau! Do Alto, peça a entrada, peça para entrar. Uau! Isso! Maria Lúcia, aguardando meus queridos amigos empresários. Júlia e Alves, que maravilha! Sejam bem-vindos! A nossa sala está já assim, cheia de amigos, de empresários, pessoal de Brasília, Itabuna, Rio de Janeiro, nossos colegas empresários. Eu vi gente de Minas aí, Veró. De Minas também? É. Que maravilha! Olha, a sala está enchendo. Pessoal, essa noite vai ser maravilhosa. Olha, Ju, olha o pessoal falando, Ju, vão ver vocês. A turma aí, vão acenando aí, falando com essa turma maravilhosa de Minas. Meu sobrinho, meu cardiologista, grande doutor Everaldo, seja bem-vindo. Maravilha! Vamos começar essa live maravilhosa, perfeita. Então, estamos no horário certinho, pontual, maravilhoso. Então, pessoal, sejam bem-vindos a essa live com muito amor, com muito carinho. Nós preparamos mais essa noite de conhecimento, de troca, uma noite do bem. Então, hoje a gente vai falar das coisas que a gente está fazendo para o bem do outro, né? Para praticar a solidariedade. E aí, quando eu falo de solidariedade, eu não falo de caridade. Eu falo de solidariedade, de você olhar para o outro com um novo olhar de irmão, né? Um olhar de carinho, um olhar empático.
e é isso importante. E hoje, mais do que nunca, eu estou com dois empresários maravilhosos, né? O Alves e a Júlia e Alves, para mim é tudo a mesma coisa. Eles são proprietários da Do Alto Elevadores, que já está no mercado há várias décadas aí no mercado, vendendo elevadores, fazendo manutenção de elevadores, com um propósito lindíssimo de transportar vidas com segurança, né? Com apreço, com cuidado das pessoas. Vamos falar mais na frente aí um pouco da missão da Do Alto. Mas nesse momento eu quero dizer assim que eu estou muito feliz. E Alves, tanto Alves como Júlia, foram nossos empresários na nossa formação de empresários e que me honrou muito com a presença deles. Até porque nós tivemos uma caminhada bastante longa, né? Dentro das mentorias da Do Alto Elevadores. E hoje eu estou muito feliz. E hoje eles são meus amigos, né? São meus amigos. Exatamente. E eu queria aproveitar, eu queria que vocês se apresentassem. Catarina, seja bem-vinda. Eu queria que Júlia apresentasse Alves e que Alves apresentasse Júlia. Eles são marido e mulher, eles são casados, têm um filho, João, lindíssimo, né? Então, assim, além de serem parceiros, esposa e esposa, católicos, praticantes, amorosos, ele também tem uma grande empresa. Então, eu queria que vocês falassem primeiro do pessoal, quem é Alves, quem é Júlia, depois a gente vai falar um pouco da Do Alto Elevadores. Obrigadíssima, Everó. É uma alegria muito grande estar com você. Nos honra muito a gente poder ter esse momento também público aqui, né? Você tem feito lives super bacanas, super enriquecedoras, né? Que ajudam muito, não só os empresários, mas já todos que podem aproveitar ali do conteúdo, né? E dessas conversas que vocês têm. Então, é sempre muito bom compartilhar os espaços com você. Você é nossa companheira. Gratidão. Então, apresenta o Alves. Pronto. Alves, Vandilson Alves, né, no ambiente no segmento dele de elevadores, ele foi mais conhecido como Alves desde o Rio de Janeiro. Ele vem do Rio de Janeiro começou atuando numa multinacional no ramo de elevadores, então bem novo, né? Sim. É engenheiro mecânico e se especializou bastante nesse ramo, né? Já tem quase 30 anos, né? 30 anos já que ele atua com elevadores, e nessa multinacional ele foi gestor, né, em várias, geriu equipes especializadas em diversos estados do Brasil, né, junto ao CREA ele tem, enfim, mais de 3.000 RTs, né, já assinadas. Ele é consultor de empresas, né, de órgãos públicos, tem assessorias a projetos, a realização de diagnósticos, perícias, né, ele tem também participação em alguns projetos com a ABNT, que é a Associação, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ele também é um grande, ele compartilha o conhecimento e a experiência dele, sobretudo, né, nos meios de comunicação. Ele é requisitado para entrevistas quando tem assuntos, né, na mídia, quando tem alguma intervenção, uma necessidade de esclarecimento. Ele é consultor do programa Cadê o Síndico, da Rádio Metrópole, que é um programa muito interessante, também voltado para os síndicos e condomínios. É extremamente interessante esse programa. A revista também, é colunista da revista, enfim. E é meu marido há 20 anos, meu companheiro há 20 anos, e está no seu melhor momento agora como pai do João Paulo, né? Está reaprendendo muita coisa, está aprendendo muita coisa, está sendo um momento muito bacana também da nossa vida. Maravilha, olha, alguém já comentou aí, Do Alto, a melhor empresa no segmento de transporte vertical. Parabéns, ratifico todas as suas palavras, ratifico. Alves, fale de Júlia, fale aí com esse mesmo carinho que Júlia falou de você. Júlia é a minha, como posso dizer assim, que apoia a nossa empresa na parte de responsabilidade social, ela é nossa diretora administrativa, e ela traz com ela um conhecimento, né, de sociologia. Ela é formada como socióloga, e também traz um pouco do conhecimento que ela fez mestrado em desenvolvimento de gestão social. Então, hoje ela ocupa um papel muito importante na nossa empresa, que posso dizer que ela procura colocar em prática aquilo que a gente pensa como missão de empresa, né?
e ela me ajuda muito em relação a isso. Mara, falando em missão, eu quero que você coloque aí, Alves, a missão da Dualto. Pessoal, nós fizemos um trabalho lindíssimo, começamos com Júlia, continuamos com Alves e realmente nós consolidamos a missão, a visão, os valores da Dualto. Criamos o mapa, consolidamos o mapa estratégico. E agora eu quero, Alves, que você fale a missão da Dualto, que é a emoção. Qual é a missão da Dualto Elevadores? Bom, a nossa missão é transportar vidas com segurança, conforto e predileção em servir. Eu acho que a questão da predileção de servir é um diferencial da nossa empresa, que ela representa aquilo que a gente gosta de fazer, servir. Então, tem muito a ver com nossos valores e talvez possa dizer com o nosso sucesso no mercado. Uau! Uau! Maravilha! Falar em valores, Júlia, coloque aí os valores da Dualto Elevadores. Então, Everol, nós somos uma empresa que temos uma grande responsabilidade, né? No sentido de que a gente transporta vidas, né? Como o Alves falou, o Vandilson falou. E só que a gente atua com máquina, né? Consertando a máquina, enfim, é uma máquina. Mas a gente precisa traduzir isso para o nosso time, né? De que a gente não está ali cuidando de máquinas, a gente está cuidando de vidas, transportando vidas. E o primeiro valor nosso é o compromisso com a vida, né? E só dar um passo atrás rapidinho, só para dizer, quando a gente pensa nos valores da empresa, quando a gente formata, né? Enfim, qual é o nosso critério para pensar os valores da empresa? Valor é aquilo que você não abre mão. Você não abre mão nem no momento de crise, nem no momento de pandemia. Né? A gente está provando isso na pele agora. Né? Então, o nosso compromisso com a vida, a qualidade, excelência técnica, né? A gente fala também da ética, empatia e transparência. Isso é humanizar a empresa. Né? E a gente está falando 360 graus, a gente está falando para o cliente, obviamente, né? Para aquele que a gente está servindo, mas também para o nosso time, para as pessoas que estão conosco no dia a dia, entre nós também, para os fornecedores, né? Enfim, os nossos parceiros, enfim. Então, o comprometimento com a segurança, sempre, né? Desenvolvimento de pessoas, a questão de tecnologia, design e inovação, então não perder de vista que a gente quer trazer o melhor para o mercado de Salvador, tanto que a gente já foi algumas vezes, né, para feiras internacionais, na Alemanha, nos Estados Unidos, justamente para poder servir o mercado, servir as pessoas aqui com o que tem de melhor no mercado, né? E responsabilidade social. Responsabilidade social a gente entende, e aquilo que eu falei, né? A gente não abre mão, é justamente isso, é esse olhar para com as pessoas nossas que estão conosco, né? Então, desde o primeiro momento da empresa, por exemplo, a gente tinha por exemplo, toda a questão de benefícios, né? Porque a gente entendia que o nosso time precisa ter acesso a tudo aos direitos, aos benefícios que tem acesso, que deveriam ser disponibilizados para eles. Mas não só dentro da empresa, né? Mas também um compromisso com a sociedade, um compromisso devolvendo para o Estado, enfim, para a sociedade, aquilo que a gente precisa devolver, com ética, com seriedade. E, além disso, que é o nosso sonho, que aos pouquinhos aqui e ali a gente faz e cada dia vem ganhando mais corpo, essa parceria mesmo, esse olhar para fora dos muros, como a gente diz, que com as comunidades mesmo, com organizações sociais, enfim, essa responsabilidade social. Nós somos agentes, né, e devemos atuar com responsabilidade na sociedade. Maravilha. E isso, justamente, alguém já comentou, a humanização. Pessoal, é isso mesmo. Esses valores que a Júlia colocou aí estão pautados justamente no novo olhar, na humanização, tanto para dentro da empresa, para os colaboradores, e eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões de liderança com o Alves e a Júlia, e como para fora também, que é o assunto que nós vamos trazer nessa live. Mas antes eu queria que Alves... Diga, Alves. Eu queria fazer uma colocação que, para mim, isso é como fosse o meu segredo, né? A lição aprendida, né? Que a vida me proporcionou desses
posso dizer que 16 anos como empresário. Eu noto assim que tem muitas empresas que têm seus valores, sua visão muito bem formatada. Tem empresas que têm produtos muito competitivos, têm serviços maravilhosos, mas às vezes falta assim o segredo assim que eu sinto como eu posso assim um empreendedor, né? É que falta um item que, para mim, vai ser o grande diferencial do mercado, que é a palavra generosidade. Uau! Eu acho assim, pelas minhas convicções pessoais, por tudo que eu acredito, eu acho que a empresa do futuro vai estar ligada a essa palavra, generosidade. Eu sinto assim que, no meu meio de empresários e tudo mais, uma vez eu estive um grande empresário em Belo Horizonte, ele me disse assim para mim, Alves, cara, eu mostrando tudo que eu estava fazendo, porque é um trabalho árduo, né? Até pela dinâmica da própria atividade que nós fazemos. E ele me disse assim para mim, Alves, tudo certo, tudo bacana que você fala e tudo mais, o meu negócio é ganhar dinheiro. Eu não estou nem aí com o cliente, né? E eu pensei assim, poxa, eu tive muita oportunidade de estar presente com muitos empresários, inclusive de valores, de pensamento estratégico, mas às vezes eu sinto um coração pequeno. E esse coração pequeno, de alguma forma, a empresa desandou por causa disso. Então, eu tenho vários exemplos, coração pequeno, que eu falo assim, pessoas que não é generosa, nem com o meio, assim, com a sociedade, nem também com os seus colaboradores. E hoje, eu sinto assim que, se nós chegamos aonde nós chegamos, e olha que a do Alto hoje, talvez seja uma das empresas mais fortes no mercado, assim, tirando as multinacionais, um cliente importante, e expandindo o negócio para Aracaju e tudo mais, está muito voltada a essa palavra, generosidade. Eu nunca pensei só em mim. Eu nunca pensei em ter ninguém pendurado em mim. E eu não quero isso. Eu quero que todo mundo tenha o seu salário, que você tenha os seus ganhos. Antes da pandemia, um colaborador chegou para mim e falou assim, Sr. Alves, consegui comprar minha primeira casa. Trabalha há mais de 10 anos comigo, né? E isso é a realização de vida, de um projeto, porque ganhar dinheiro é uma consequência de atos, sabe? Mas, assim, esse tipo esse que é a finalidade, de construir um mundo melhor. Eu acho que a empresa está aí para gerar riquezas, né? Isso. Agora, o que a gente faz com essa riqueza? A gente pode gerar riqueza para todos, né? Para todos nós, para a sociedade, para os nossos colaboradores, para o nosso time. Enfim, o que a gente faz com o lucro que define muito qual é o nosso pensamento, quais são os nossos valores, né? Isso. Maravilha que vocês falaram. Olha, eu assisti na semana passada, participei de um workshop com grandes CEOs, palestras de grandes CEOs, e ele falava justamente isso que vocês colocaram aí. A empresa que, após o normal, que não vai ser nada normal, vai ser tudo diferente, né? Um recomeço. As empresas que vão ter sustentabilidade são justamente essas empresas que estão pautadas nos valores da do Alto. São empresas que praticam a generosidade, são empresas que são éticas, que pensam no todo, não só em si. Claro que toda empresa tem que dar o lucro. Fato, a organização, se não for a ONG, precisa até para sobreviver. Mas é importante que tenha uma maneira, um olhar empático em toda a rede, seja o cliente, seja o fornecedor, seja os colaboradores, todos os stakeholders que estejam envolvidos nesse contexto. Isso é muito lindo, né? Então, assim, agora que é que nós vamos olhar para aquela empresa, essa empresa vai ser sustentável, essa não vai. E hoje o olhar mais humanizado, ontem eu fiz uma live com o pessoal do Senai sobre a liderança, mais uma vez eu falo, a liderança ela também precisa ser trabalhada
por vocês, gestores, para também sentir essa mesma humanização. É o que a gente chama da cultura organizacional. Vocês têm esse olhar, vocês têm essa consciência, têm os valores, e todas as pessoas que estão com vocês têm que ter esses valores compartilhados, alinhados com vocês, para estarem no mesmo barco, todo mundo vencendo essas correntes que vão vir outras. Mas é importantíssimo esse olhar, e essa cultura tem que ser disseminada. E tudo começa pela autogestão. Quando a autogestão ela tem esse autoconhecimento que vocês têm desenvolvendo ao longo das suas vidas, e essa cultura ela é passada para os seus colaboradores e é internalizada, a empresa é uma empresa de sucesso. E falando em pessoas, Alves, falando em gestão de pessoas, eu que assisti a oportunidade de participar de algumas reuniões da liderança, eu queria que você falasse um pouco da sua liderança, da relação de confiança que eu vejo que você tem com seus líderes, seus gerentes. Me fala um pouco. Everó, você teve a oportunidade de visitar a do Alto e conhecer a minha sala. E você sabe que eu chamo de aquário, né? As paredes são de vidro. E uma das coisas que eu coloco para a equipe, né, para o time, é que eles tenham fácil acesso a falar comigo, né? Então, exatamente esse é o meu propósito, de estar próximo às pessoas. E também, logicamente, que eu sempre falo de que todo mundo me observa, né? Se eu gaguejar ou mesmo falhar na questão da liderança, dos valores, principalmente os valores, porque você pode errar em tudo, menos nos valores, porque os valores é que vai dar o sustento da empresa, é o norte, é o caminho que a empresa segue. Eu falo um exemplo para você, Everó, que é muito interessante. Eu não sei se eu já comentei com você, uma vez eu estava na minha sala, como eu falei, é de vidro, eu tenho fácil acesso às pessoas. Uma funcionária, uma pessoa do comercial disse assim para mim, disse para o meu gerente, fulano, o técnico foi colocar uma peça e depois a peça não precisava. Conseguiu consertar, aí, né? Conseguiu... O técnico certamente conseguiu consertar, aí ela perguntou ao meu gerente, o que eu vou fazer agora? O que devemos fazer? Quando ela fez essa pergunta, Veró, eu estava em pé, eu sentei na minha cadeira, botei a mão na cabeça e falei, o que esse cara vai dizer? E exatamente, se eu não... Eu sou muito forte nessa questão de valores, né? Ele disse assim, liga para a cliente e diga a ela que nós tivemos um engano, um equívoco, que ela não precisa pagar a peça. Foi possível consertar a peça? Então, isso aqui é valor, né? Então, certamente, esse profissional, ele viu em mim todo o discurso de honestidade, de dignidade, de respeito, né, de consideração. Então, certamente, ele colocou tudo aquilo que eu falo, dito, escrevo, na prática. Então, aí, quando ele falou que liga para a cliente e diga a ela que nós vamos devolver o dinheiro e tudo mais, eu pensei assim, agora a empresa vai crescer. Uau! Porque o crescimento está intrínseco. Aquilo que a gente, como empresa, pessoas, né? tem como missão, que é gostar de cuidar de pessoas. Ó, em qualquer atividade, se a gente não tiver esse foco, gostar, né, de servir, de cuidar de pessoas, você não tem sucesso, não tem sucesso. Então, está muito ligado a isso. Então, hoje, eu sinto assim, eu estou há mais ou menos uns 40 dias dirigindo a empresa de casa. E eu sinto assim que as pessoas sabem exatamente o que devem fazer. Eles sabem, eu pergunto às vezes um funcionário, um colaborador me liga, Alves, o que eu devo fazer em relação a esse problema? Às vezes eu digo, você sabe a resposta. E aí ela vai falando, por quê? Porque está muito ligado à questão de atender bem o cliente. Então, eu acho assim, que às vezes a gente precisa dar um passo atrás para dar dois na frente.
Quantas vezes, Veró, eu, às vezes, vendi, cheguei a vender, e às vezes vendo uma margem negativa, para que eu possa, mais lá na frente, ter um ganho maior, positivo em relação ao cliente. Então, eu acho que a construção da empresa, assim, e o crescimento, e eu posso dizer que é esse jogo, sabe, de você ceder, você não querer ganhar sempre. Poxa, é muito duro eu ouvir de um empresário que quer ganhar, 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 ganhar. Eu acho que a ganhar é uma consequência de um trabalho, mas às vezes perder faz parte do processo, né? E você, às vezes, tem que deixar que o cliente, que as pessoas se sintam que está fazendo um bom negócio. Olha, eu conto uma experiência pessoal. Uma vez eu cheguei, eu estava precisando de carregar o celular, né? A minha bateria estava acabando e eu estava sem um cabo. Aí eu parei na sinaleira, aí veio um rapaz vendendo para mim. Normalmente, eles colocam um preço um pouquinho mais alto para depois abaixar. Quando ele me perguntou assim, eu perguntei, quanto custa esse cabo? Ah, é tanto. Ah, tá bom, eu quero. Quando ele olhou a nota, ele ficou surpreso, porque ele esperava que eu reduzisse o valor. Às vezes, a gente tem que sentir, deixar que a pessoa, feliz de se sentir, poxa, eu consegui fazer o cara de bobo, mas faz parte, né? Isso que eu tento, assim, colocar dentro da minha equipe um pouco dessa relação mais, assim, não chega amorosa, mas De confiança, né, Alves? de servir, né? De servir, de cuidado. Você tem um cuidado com as pessoas, vocês têm. Só para fazer um link também, até com o que a gente fala dos valores, né? Sim. A gente resume, principalmente essa parte onde a gente fala de ética, empatia e transparência, a gente fala muito da regra de ouro, né? Isso. E esse é um farol para a gente, né? O que é a regra de ouro? Que até no final eu vou até resgatar isso, mas começa assim, né? A regra de ouro é aquela compreensão, que a gente entende que é aquela compreensão que todas as religiões têm, todas as culturas têm, que é o não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito a si. Mas a gente traz também de uma perspectiva positiva, né? E ativa, no caso, que é não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse fazer a si, e fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si. Perfeito. Né? Então, mais do que simplesmente não fazer, eu também tenho que fazer. Então, a gente traz isso também, primeiro na nossa vida, e também a gente traz sempre isso para a nossa equipe. Né? Como você gostaria de ser tratado? Né? Aquele cliente que está lá no 10º andar, merece subir a escada? Né? Enfim, nas diversas formas. E eu acho que isso que a Alves está falando o exemplo que arrasta, né? Por mais que tenha palavras, palestras, capacitação, acho que é importante o exemplo também. É interessante que nesse momento que houve a pandemia, muitos empresários que não tinham o preparo, que não tinham o autoconhecimento, a primeira coisa é a pessoa, vou colocar as pessoas para fora. Mas os empresários que têm uma consciência humana, que têm um amadurecimento, é o quê? É fazer ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, porque elas estão assim desesperadas como nós. Então, foi o que vocês fizeram, nós tivemos a oportunidade. Eu queria que vocês falassem esse momentinho, que foi angústia, mas o que é que vocês fizeram com as pessoas, o home office, que vocês também são serviços essenciais, nem sempre pode estar todo mundo de home office. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência que vocês tiveram e que estão tendo agora, que é importante para os empresários que estão aqui sentir as boas estratégias que estão sendo realizadas. Veró, olha, até um pouco antes do nosso prefeito aqui de Salvador, eu acho que a partir do dia 15 ele começou a tomar medidas, né? No dia 15 foi uma segunda-feira, 15 de março à tarde. Isso foi uma segunda-feira. Até a quinta-feira eu não estava entendendo essa pandemia, que não era pandemia ainda, né? Eu não estava acreditando, enfim, achava que era uma gripe e tal. Mas eu sei que eu fui me aprofundar no assunto a partir da quinta-feira anterior. E no final de semana eu comecei a entender que existia uma gravidade no assunto e que eu não estava vendo as nossas autoridades no Brasil, enfim, tomarem providências, né,
E foi no final de semana, a gente começou já a desenhar uma estratégia de proteção da equipe, né? No final de semana. Tanto que na segunda de manhã, a gente chegou já pensando quem são as pessoas que têm algum tipo de, né, de comorbidade, de uma pessoa de risco, seja pela idade, seja porque tem problema respiratório, seja porque vai ser pai daqui a pouco, enfim. Quem que precisa estar realmente na sede, enfim, a gente procurou mapear e entender que tipo de ações a gente poderia imediatamente desenvolver, quem poderia estar em home office. Então, assim, de segunda para quarta, na quarta-feira praticamente já estava todo mundo em home office, na terça as pessoas já começaram a vir de carona, a gente disponibilizou o veículo da empresa para evitar que as pessoas pegassem os transportes públicos, né? Enfim, tudo isso porque, pelo compromisso com a vida antes de tudo, a gente não precisa de uma ordem, né, de uma lei que nos obrigue a isso. A lei está dentro de nós, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, eu me preocupo muito, volta e meia eu falo isso, eu me preocupo muito com um país que tem tantas leis bonitas. Me preocupo muito com um país, com o Brasil, que precisa de uma lei para falar, cuide das suas crianças, não violente as suas crianças. Quanto mais elaborada a lei, mais bonita a lei, sinceramente, pior é o povo. Porque a gente não tem que precisar de uma lei para nos fazer agir certo, né? Assim como a gente não precisa fazer com holofote, a gente faz até, né, no escuro, a gente faz o certo, né? A gente faz o certo quando não tem ninguém olhando, né? Então a gente não esperou alguma determinação municipal, nem estadual, muito menos federal, né? A gente já começou a agir e ainda volta e meia eu faço as correções na empresa que a gente precisa agir. A gente está em campo, né? A gente procurou investir no equipamento de EPI, né? Equipamento de proteção individual, o melhor possível, que nos parece dar mais segurança para nossa equipe. Enfim, treinamento. Até áudio de engenheiro de segurança, né, com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, vocês estão bem, né, suportados pelo conhecimento. Exatamente. E a gente acionou muito o nosso engenheiro de segurança também, para além do Alves, que tem outro olhar também na empresa, mas a gente tem o engenheiro de segurança, ele trabalhou bastante fazendo os treinamentos, né, indo lá presencialmente, mostrando para a equipe, olha, a máscara se tira desse jeito, né, não basta fornecer o melhor EPI, tem que fazer o treinamento, né? Isso. E uma das coisas, assim que a gente finalizou o projeto empresa, o outro passo foi ver ao nosso redor como estava a situação. Então, nós chegamos a ligar para vários amigos, e aí, como vocês estão? Não é isso, Júlia? É isso aí, é o que eu digo. Nos primeiros 10 dias ali, a gente precisou cuidar, né? Enfim, a logística da empresa, a logística de casa também, porque a gente também afastou a pessoa que nos ajuda em casa, meu filho deixou de ir para a escola, então a gente também teve que se reorganizar. Então, eu digo que a gente colocou primeiro, que nem fala no avião, né? Quando fala, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em si, para depois ajudar o outro. Então, aquele primeiro momento a gente fez isso. A gente, né, organizou nossas coisas, nossa vida, tal, e também, ao mesmo tempo, a gente teve um grande desafio, que foi, no caso, o comércio foi fechado, e a gente atende comércio também, atende shoppings, atende restaurantes, enfim. Então, também a gente teve um desafio muito grande com a questão de receita da empresa. Uma perda de receita, né? Fechamento de contratos, né? Renegociações. Foi um momento grave, está sendo um momento grave, né? A gente não está... Tá tudo sendo diferente agora, né? Então, para o lado de estar acompanhando esse movimento global, essa questão de como a gente protege as nossas vidas aqui, porque cada vida é importante, cada vida importa para a gente, né? A gente também tem que assegurar, precisa assegurar a sustentabilidade do ponto de vista também financeiro da empresa e do ponto de vista dos empregos, né? Então, aí a gente fala isso, que a gente colocou a máscara na gente, e aí a gente começou também, depois desses primeiros 7, 10 dias, a olhar também as pessoas, a família, como é que está a família, tem que fazer uma compra a mais para fazer um estoque, e começamos a ligar também para um amigo e outro que a gente entendia que já vinha com alguma situação difícil antes, com alguma situação de procurar um segundo emprego. E aí, como é que estão essas pessoas, né? Então, basta eu estar aqui na minha casa protegida, né? Então, a gente já logo começou também a buscar essas informações. E aí, foi quando a gente acionou, a gente percebeu que aqui e ali
Tinha várias situações que não era suficiente a gente também dispor, até porque a gente não teria para dispor para tudo. Receita caindo e tudo mais, a gente não ia conseguir abraçar o mundo, né? Então, a gente faz parte de uma rede, né, da economia de comunhão, e a economia de comunhão é constituída também como uma comissão aqui na Bahia, e tem o movimento dos focolares, né? Então, nós somos uma rede, então, imediatamente a gente acionou, e também estava já havendo outras demandas, e a gente se articulou em torno de uma ação emergencial. Né? A gente batizou a ação de hashtag Ninguém Necessidade, Fraternidade no Combate à Covid-19. Né? Aí é até interessante, Veró, que você propõe, né, de forma muito pertinente a live com o nome de solidariedade, que é um passo além de caridade, mas a gente traz a perspectiva da fraternidade, né? Porque a solidariedade, até na literatura, enfim, na prática também, a gente entende que é um respeito, existe uma empatia, mas é sempre algo externo, né? Sempre há uma hierarquia na solidariedade, né? E a fraternidade, ela já estabelece essa relação de igualdade, né? É pela condição humana, né? Então, nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível, né? E essa pandemia, acho que mais do que talvez qualquer outra situação dramática na história, talvez guerra e tal, mas a pandemia, ela mostra o quê? Do Japão, da China até aqui, todos estamos passando pela mesma situação, estamos todos vulneráveis ao mesmo vírus, né? Então, somos humanos. Não importa se é rico, se é pobre, não importa se é de uma cor ou outra, de uma etnia ou outra, nós estamos todos sendo afetados. Então, você quer uma prova maior da nossa condição humana e da nossa condição de igualdade também, do ponto de vista da fragilidade, do que essa, né? Então, por isso que a gente traz essa qualidade de fraternidade no combate à Covid. Maravilha. Engraçado vocês falando isso. Todos nós fomos pegos de surpresa, né? Eu vejo que grandes empresas, eu estou acompanhando aí o tempo todo, estudando muito, buscando, pesquisando, e todos, mesmo aquelas empresas maiores, com a governança legal, com o comitê de crise, ninguém estava esperando por esse momento. Então, uma coisa interessante que vocês pontuaram aí foi justamente, primeiro vocês olharam para dentro, para a sua família, depois olharam para dentro da empresa e depois olharam para fora. E esse programa, esse projeto que vocês estão desenvolvendo é lindíssimo, né? Nós conversamos um pouco, que é justamente das duas comunidades que vocês estão hoje. Então, eu queria que vocês pontuassem como é que vocês mapeiam essa família dessas duas comunidades, que é a comunidade Tancredo Neves, que você me falou, né, Júlia? E Quilombo dos Macacos, né? Então, eu queria que vocês falem aí um pouquinho como é que vocês mapeiam, como é que está esse movimento, como é que vocês envolveram outros empresários. Pessoal, e os empresários que estão aqui. Hoje eu fiz uma pesquisa, só lhe dando a palavra, Júlia, eu perguntei, vocês sabem como ajudar os que estão nesse... 100% disseram que não sabem. Então agora é o momento de vocês aprenderem. Nós estamos precisando de aumentar essa fila de empresários para ajudar os outros. Então, eu vou deixar aí, eu queria que você explicasse um pouquinho como é esse projeto, como é que a gente consegue ajudar, e que isso é muito importante, que vocês precisam, né? Antes da Júlia falar sobre o projeto, porque a gente estamos muito engajados com essa campanha. E também eu queria dizer uma coisa, assim, que sem dúvida nenhuma esse momento é muito difícil. Eu falo como empresário, assim, eu vi a minha receita cair de forma brutal. Eu cuido de hotéis e shoppings, todos estiveram fechados e tal. Significa que minha receita, então, caiu bruscamente. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que a Júlia está comentando, a gente está num contexto geral, uma coisa está ligada à outra, né? Não podemos esquecer de que a gente, apesar de todas as nossas dificuldades, mas tem pessoas também que estão numa situação pior do que né? Então, eu acho assim que eu comento assim, eu comentei até com um amigo que é empresário, falei assim, cara, como empresário, a gente tem que surfar ondas.
né? E às vezes tem uma onda maravilhosa, você vai até a areia, né? Quem é surfista sabe disso. Mas tem ondas que você precisa sair e esperar, né? Então, essa onda do Covid é uma onda muito grande. Então, a gente tem que sair dessa onda e esperar que venha uma outra onda para que a gente possa entrar e surfar, né? Então, nesse momento, eu sinto assim, que é um momento de a gente ficar quietinho, né? Para esperar algum momento certo para a gente agir, né? Mas, ao mesmo tempo, esse ficar quietinho não significa que a gente vai se isolar, né? Eu acho que esse projeto tem muito a ver com o que a gente encara sobre a vida. A vida, a gente precisa movimentar e, ao mesmo tempo, tentar fazer algo diferente do que as pessoas normalmente fazem, né? E esse projeto tem muito a ver com o que a gente falou inicialmente sobre visão de vidas, valores, né? Eu vou dizer para você, hoje, Everó, eu não sai na minha cabeça a questão do social. Eu trabalho com essa visão de que, poxa, tem pessoas que estão passando fome, estão passando... Eu estou trabalhando e o que eu puder fazer, né, para ajudar a amenizar, isso a gente tem feito. Todo mês, por exemplo, a gente faz um aporte nesse projeto. Quando surge uma oportunidade que a gente acha que não estávamos esperando, o que a gente faz? Opa, pode ser que esse valor que vai entrar pode ser destinado ao projeto. Então, várias coisas que acontecem de providência, de novos negócios que geram renda, muitas vezes a gente pega essa renda e direciona para o projeto que a Júlia vai falar um pouquinho como está estruturado. Antes de Júlia colocar, você falou uma coisa que eu queria pontuar. Eu até acho que eu comentei com vocês. Eu tenho um trabalho com idosas, né, carentes, e nesse final de semana eu tive a oportunidade de ligar para elas, saber como é que elas estão, que são idosas, que não têm condição, saber se precisa de uma cesta básica. E uma delas me falou assim, Everó, eu até ontem eu estava precisando muito mais desse telefonema, mas eu estava precisando de comer. E a filha dela, por algum motivo, não pôde levar a cesta. E no dia que a filha levou a cesta para ela, a instituição que nós ajudamos também levou a cesta. Então ela disse, poxa, pensou inicialmente, eu vou ter 2 semanas aí de comida. Só que ela olhou ao lado e ao lado tinha uma vizinha com 7 filhos sem nada para comer. Ela pegou uma das cestas e entregou. Pense que a pessoa estava passando dificuldade. É isso que eu acho lindo nesse mundo, entendeu? Então, assim, todos nós perdemos receita, né? Mas nós estamos tendo que tirar, ao invés de comer um delivery, vamos entregar, vamos comprar uma lata de leite, vamos entregar, né? Como nós estamos assim, hoje até eu pedi no grupo para uma criança que está precisando. Então, assim, é um pedindo ao outro. Quem tem vai dando, já dei aqui, vou dar ali, e a gente vai se ajudando e todo mundo é beneficiado, né? Mas aí, Júlia, fale um pouco aí, Júlia, desse projeto. É lindíssimo essas coisas. Eu entendo assim, porque você nos convidou, o título da live é Solidariedade em Tempos de Crise, né? Isso. E assim, o que me veio foi crise e tal, mas a impressão que eu tenho é que a gente não está fazendo diferente, a gente está fazendo aquilo que já faz parte, já está dentro de nós, né? Isso. Foi muito natural para a gente ter esse olhar sobre o outro e logo ir ao encontro das pessoas que estavam em necessidade. E logo a gente teve uma rede, né, porque a gente compartilha dos nossos valores com outras pessoas também, que agem também nesse sentido. Então esse contraponto ao momento de crise, Veró, eu colocaria isso, que mais do que para esse momento, para momentos como esse, que essa postura, esse cuidado, esse olhar fraterno seja um estilo de vida para todos nós, né? Isso. Acho que é uma primeira provocação que eu faço aqui, né? Entendendo também que, como empresa também, a empresa, na verdade, é um CNPJ, é um prédio de tijolo, né? Mas não, a empresa são pessoas, né? São corações, são almas, são sonhos, são pessoas que trabalham. Então, essas pessoas, todas nós, podemos
fazer algo, né? Todas nós temos impacto no social, todos nós temos impacto na vida econômica, né? Então, e como empresa também, a gente tem esse poder porque a empresa circula dinheiro também, como empresários, né? Então, circula dinheiro. Então, a empresa tem esse papel ainda maior, né? Porque, assim que a gente estava falando hoje, eu estava falando com o Vandilson sobre esse momento nosso aqui, por que as empresas? Qual é o papel da empresa? Como a empresa pode ser solidária nesse momento? Assim, a gente tem que ter, primeiro, a clareza de que não vai ter o salvador da pátria. O Brasil precisa acordar para isso. Não é um presidente da República, não é o Senado, não. É todo mundo, cada um no seu papel, e nós como cidadãos, e nós como empresas, né? Então, todos nós formador também. E o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente repassa de fake news, tudo a gente está influenciando, né? Até a borboleta que bate as asas lá do outro lado do oceano, né? Tudo é sincronicidade, como fala em Jung, né? Exato, exato, né? Então, assim, então foi isso, assim. O que aconteceu, então? Quando a gente acionou os nossos amigos, assim, a gente logo entendeu também, a gente tem amigos também de várias realidades, de várias condições, que moram também nas comunidades, né? Então, foi muito... a gente já começou a ouvir o relato e o receio realmente. Falei, olha, eu nunca vi isso, eu estou vendo fome, né? A gente sempre viveu de maneira simples, mas eu vejo aqui ao meu redor a fome. Aí eu falei, não pode ser assim, né? Então, então, a gente não improvisa, Verô. É muito importante isso. Ainda mais eu que tenho 20 anos de atuação na área social, né? Trabalho com projetos sociais. A gente pode ter um impacto muito negativo se a gente trabalhar de qualquer jeito. Até porque tudo que é pensado para o social é pensado de forma muito periférica, a gente vai ali dar umas cestas básicas, né? Isso. Mas a gente tem que ter cuidado também. Então, essa nossa rede, ela tem uma capilaridade. Então, esses nossos amigos, no Tancredo Neves, Lombo, Rio dos Macacos, a gente também, não é que de repente, a gente foi lá ver o que estava acontecendo, a gente já tem um relacionamento com eles, com a comunidade. Com a comunidade, né? Então, o Focolares, os Jogos pelo Mundo Unido, uma unidade nova, que são todos os grupos, as ações, né, que acontecem dentro do movimento dos Focolares e com a economia de comunhão, já vem atuando lá há alguns anos, né? Então, é natural que a gente tenha esse relacionamento e pergunte o que está acontecendo. Então, já trouxeram as demandas deles. E lá, por exemplo, não era uma cesta básica simplesmente. Precisava de remédios também, muitos idosos, pessoas acometidas com várias doenças. Então, assim, a gente precisa antes se colocar, como eu falei, né? Essa condição de fraternidade é também se colocar no lugar do outro, com as condições do outro, não com as minhas condições, com as condições do outro, né? Eu vi, porque o outro é capaz de enunciar suas necessidades também, sua demanda, então a gente precisa ouvir. E às vezes não é a pessoa propriamente, mas é alguém que está acompanhando ele. Então a gente tem trabalhado assim, com agentes locais, Sim. Que estão se disponibilizando, se voluntariando, estão atuando, porque a gente não está saindo de casa mesmo. Isso. Mas tem aquelas pessoas lá. Então, é celular, é e-mail, né, internet. É movimento, é articulação. É rede local. Que tem, e qual é a nossa preocupação? É que as pessoas que têm real necessidade sejam atendidas. Beleza. Então, esse exemplo que você deu aí aconteceu também algumas vezes conosco, que foi, no primeiro momento, inclusive eu tenho que dizer isso, que o primeiro aporte de recursos veio dessa nossa rede dos empresários de fora de Salvador, da rede da Ampecom, né, que reúne todas a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão, que reúne as empresas e as várias comissões, as pessoas interessadas em viver por né, com esse propósito, né? E gerar valores fraternos, né? Então, esse primeiro recurso, até antes da gente conseguir se organizar, eles conseguiram muito prontamente trazer um recurso fundamental para aquele primeiro momento. E aí o que a gente viu? Quando a gente chegou com uma segunda sexta, aliás, antes de chegar com a segunda sexta, alguém recebeu, as escolas, acho que forneceram para os alunos, e aí teve alguém que falou, olha, chegou para o nosso amigo lá de Tancredo Neves, que está no processo conosco, o professor Jean Santos, né, enfim, peça fundamental aqui, né, ele trouxe e falou, olha aqui, eu recebi essa cesta aqui da escola
mas a gente já foi contemplada com essa daqui, então eu sinto também que eu posso doar Maravilha. para outro que esteja precisando. A gente viu muito essa solidariedade ali, as pessoas também não receberam a mais do que precisavam, né? Sendo éticos, né? Sendo éticos. Pessoal, a gente está acabando já a live. Já? Olha que passou tudo muito rápido. Ela está sendo maravilhosa, né? Assim, nós acho que daria mais 1 hora de live. Mas assim, Júlia e Alves, eu queria que você dissesse assim, as pessoas que estão querendo ajudar e não sabem como fazer. Então, temos aí 5 minutos para dizer como é, com quem faz o contato para ajudar, porque isso é importante, né? Tem os direct, quem quiser também no Instituto Even, pode mandar mensagem. Tem o site do Alto Elevadores, tem de Júlia, tem de Everó. Todos nós podemos. Mas assim, como é que poderia, Júlia, como é esse contato mais... Né? Antes da gente finalizar, que já está acabando já, praticamente. A gente tem, então, lá no Tancredo Neves, são muitas famílias, eu já perdi as contas já, mas assim, bem mais de 50. A gente tem um cadastro, formulário que a gente está, que ele é muito dinâmico, né? Então eu fecho um número hoje, amanhã já tem outro, então, mas enfim, a gente tem muitas famílias ali na região. O Quilombo Rio dos Macacos são 400 pessoas também, então a gente tem conduzido isso daqui, Inclusive, Verô, uma preocupação que a gente tem é de comprar os itens, os gêneros alimentícios, tudo, na localidade, no bairro, para gerar renda para o bairro também. Legal. Para ajudar o bairro. Então, assim, seria muito interessante. A gente está trabalhando, claro que a gente recebe também cestas, recebe alguma outra forma de ajuda, mas a gente está com 3 contas correntes, né? Conta poupança, no caso. E como é que a pessoa que precise faz o contato com quem? Pode ser no seu direct, Júlia Ribeiro? Mandar uma mensagem? A pessoa que precisa, a gente está precisa fazendo ajudar, essa triagem. Precisa ajudar. O empresário que está querendo ajudar. Como fazer para ajudar? Olha, pode ser através do meu direct, né, do Instagram, Júlia Ribeiro. No meu também, que eu passo para vocês, tá, pessoal? Aí no Instituto Even. Tenho dado alto, mas a gente criou também, nesse momento, para dar visibilidade às ações também, o EDC Bahia, que é a Economia de Comunhão Bahia. Convido todos a participarem ali também. Ótimo, maravilha! Aí ali tem as informações de conta corrente, ou quem quiser também ajudar de outra forma presencialmente, ajudando a entregar cestas, com muito cuidado, porque a gente precisa de muita responsabilidade nessa hora, né? Ô Everó, eu queria agradecer muito, né? Mas antes de agradecer para finalizar, eu queria cumprimentar também a minha equipe do Alto. Eu vi que tem alguém aqui, Anderson. Muitas pessoas estão aqui, eu estou vendo. Mas assim, eu fiquei tão orgulhosa porque eu percebi e sei que algumas pessoas também estão tendo iniciativas, né? Então, não importa se ganha muito, se ganha pouco, tá ali ajudando também, tá ajudando com cesta básica, tá ajudando com sopão, lá em São Caetano, enfim, em várias localidades. Então, eu tenho muito orgulho desse time nosso, assim, sabe? Que tá com valores. Uma salva de palmas para a equipe da do Alto, Elevadores. Maravilha. Olha, eu quero que Alves fale um pouquinho, eu quero agradecer a vocês de coração, a todos vocês que estão aqui, pessoal. Foi muito bom ter a audiência de vocês, de compartilhar. Vamos junto nessa corrente do bem. Vamos, assim, olhar a cada dia, dizer o que é que eu posso ajudar. Nem que seja um pouquinho, mas você fazendo, eu sempre trago a metáfora do passarinho, né? A floresta pegando fogo. Faça a sua parte. Vá lá com o biquinho, jogue uma água. Um dia, quem sabe, conseguimos apagar esse fogo todo. Que tudo vai passar, né? Então, eu vou dar, assim, 2 minutos de cada um para se despedir, para agradecer aí pela audiência. E foi lindo, linda essa live. Eu fiquei apaixonada. Cada dia mais eu me apaixono por vocês. Um casal exemplo a ser seguido. Como empresário, como pessoa, como família. Gratidão. Oi, Everó, muito obrigado. Como você fala, gratidão pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa empresa, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, nossas verdades, as nossas lições aprendidas com a vida de empresário. Eu acho que hoje eu sinto assim que o meu grande objetivo também é poder compartilhar a minha experiência como empresário, poder ajudar outros empresários a criar empregos. Eu tenho muitos, eu tenho alguns assim, afiliados como empresário na área de elevadores. Então, assim, eu agradeço muito essa oportunidade de falar.
a Júlia dizendo assim, rápido, rápido. Mas eu queria muito dizer assim, a todos que estão me ouvindo, né, que vale a pena servir, né? E esse que é a nossa missão. Vero, você é luz, né? Você irradia a luz e está sempre motivando todo mundo, transformando a vida das pessoas. Eu sou muito grata mesmo. Você chegou num momento muito importante na nossa vida, né? E irradiou sua luz para a gente. Eu só tenho a agradecer. Pessoas que não conhecem, amigos nossos, aproveitem da presença desse ser iluminado, né? E eu queria falar também de um outro ser iluminado, sabe, Veró? Que esse ano seria o centenário de Chiara Lubich, que ela que fomentou movimentos focolares, né, e a EDC. E a EDC, ela começou quando ela estava em São Paulo, ela é uma italiana, mas ela veio a São Paulo, estava chegando em São Paulo e viu aquele contorno de favelas, né, na cidade, e chamou aquilo, pegou uma expressão até de Dom Evaristo Arnes, a coroa de espinhos, né? Ele falava, mas essa pobreza, o que é isso? Então, o que a gente pode fazer como resposta para mudar essa realidade, né? Então, dali nasceu 30 anos atrás, ano que vem vai fazer 30 anos, a economia de comunhão, que tem essa proposta, né, de combater a pobreza, né? E eu me sinto muito honrada de fazer esse trabalho, porque eu me sinto tentando, assim, em vez de coroas de espinho, a gente colocou coroar de flores mesmo. Uau, né? De rosas, como você fala, né? Doar flores. Maravilha. E hoje é dia do pedagogo também, preciso cumprimentar também as pessoas que são fundamentais, estão na comunidade dando a vida. Esse professor Jean Santos, eu tenho que dizer, além da cesta básica, que ele vai lá e entrega, ele printou mosaico para as crianças desenharem, ele faz instrumentos musicais, ele agregou instrumentos musicais, Veró, porque ele trabalha, tem um projeto espetacular com música, né? Então ele agregou e está doando para aquelas famílias que têm crianças, porque a gente tem no mapeamento também quem tem criança, quem não tem. Então, assim, é mais do que fome de comida, é fome de quê, né? Então ele está ali provocando educação, provocando cultura, aproveitando o tempo dessas pessoas. Então, o educador, o pedagogo, que está sendo tão detonado, tão maldito nesse momento, é fundamental na nossa sociedade, viu? E na transformação. Maravilha. Pessoal, a audiência nossa ficou assim o tempo todo, maravilhoso. Você veja que nós passamos rápido, né? Estávamos pensando, a live foi muito rápida, né? Nós teríamos mais coisas para falar. E assim, o que eu deixo para você, assim, continuar cada dia, quando abrirmos os olhos, pensar assim, o que é que eu posso primeiro se ajudar, porque quando a gente se ama, quando a gente se gosta, quando a gente tem propósito, né? Quando a gente valida a cada dia o nosso propósito, a gente tem condição de ajudar o outro também. Então, assim, o que é que eu posso fazer por mim e pelo outro hoje? Então, assim, o nosso dia fica muito mais saboroso, como eu digo isso, né? Sempre. Então, assim, pessoal, mais uma vez, gratidão. Dá um beijo no João. Cadê o João? Não pode aparecer aí, não? Tá hipnotizado. Vamos tirar uma foto antes que eles derrubem a gente? Vamos, eu não sei fazer. Eu faço. Vou fazer outra. Maravilha. Depois eu mando para vocês. Pessoal, sigam a do Alto, sigam o Instituto Even. Vamos entrar nessa corrente do bem. Quem quiser ajudar, olha a pesquisa hoje, 100% não sabe como ajudar, né? Então, e muitas pessoas querem ajudar. Isso que é muito interessante, né? Então, quem tiver alguma resposta, agora acho que já vai cair a live, porque eles cortam 1 hora, né? Já está quase no horário, por isso que eu quis começar mesmo no horário certinho. Nós temos aí, acho que mais 5 minutos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, já que nós nos despedimos. Alguma pergunta, algum questionário para a Júlia, para o Alves. Se posicionem, que agora é o momento. Quem quiser, por favor. Eu fiquei até minha mãe entrou, minha madrinha, fiquei orgulhosa. Vai e manda um beijo aí pro pessoal de Minas, vocês, os beijo. Né? Vem cá, João, vem cá. Venha, beijo, João. Bota João aí pra gente tirar foto com o João. Venha, João. Isso. Ele tá chegando? Não, tá noutra. Mas é isso, Veró. Eu acho que foi muito válido, acho que é muito importante. Agradeço muito as pessoas que estiveram com a gente até agora. Acho que é um tema importantíssimo. As empresas, mas aí, como eu falei, né? Somos corações, não são só empresas, CPFs, né? CNPJ, somos todos nós, né? Pessoas também.
a gente tem um papel muito importante na transformação. Né? Fantástico. 9 segundos, vai, ó. Pessoal, um beijo e até outro dia com nova live. Até quarta. Beijo, obrigada.